O Brasil é o quinto país mais conectado do mundo. O comércio eletrônico cresceu 43% nos últimos 2 anos e as vendas online já representam cerca de 1% do PIB. Porém, o conforto de navegar e comprar pela internet, sem alguns cuidados, podem trazer prejuízos, como o roubo de senhas de bancos, cartões de crédito e muito mais. No ClickLeague, vamos conhecer mais sobre segurança na rede e descobrir como podemos nos proteger desse tipo de crime. Os nossos convidados desse bloco são o César Augusto Faustino, que é coordenador de prevenção a fraudes eletrônicas da Febraban e do Banco Itaú, e o Gabriel Coutinho de Lima, pesquisador de segurança da informação e sócio-diretor da Ponto Sec. Quem também nos acompanha por Skype é o Marcelo Lau, engenheiro eletrônico e diretor executivo da Data Security. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês, é um prazer ter vocês aqui no nosso programa. Eu quero começar aqui com o meu amigo. Por que acontece tanta fraude em banco? Pois é, Godoy, inicialmente eu agradeço aí a produção do ClickLeague por ter dado oportunidade para a gente que representa a Federação Brasileira dos Bancos e eu particularmente o Banco Itaú, para poder abordar esse assunto de temos muita fraude, pouca fraude, os sistemas são seguros, não são seguros. Eu acho que é uma excelente oportunidade, junto com os demais convidados aí, cada um com suas especialidades, para a gente falar um pouco do assunto. Para contextualizar, eu só queria falar assim, o sistema bancário brasileiro é muito grande, né? Nós somos aí a 8ª, 9ª economia do mundo, temos uma população grande e está tendo uma bancarização acelerada, um processo aí de crescimento econômico dos últimos anos, mais aí o surgimento, aí, a ascensão da classe C e D aí, aos bens de informática, a inclusão digital, todo programas sociais do governo. Então isso aí leva a muita gente, novos entrantes, velhos entrantes, mas muita gente usando meios eletrônicos para transacionar em banco, né? Então são 100 milhões de contas correntes, 100 milhões praticamente de contas de poupança. Nós estamos falando de 200 milhões de contas no sistema. 42 milhões dessas contas transacionam por internet, né? Nós temos 182 mil caixas eletrônicos espalhados, né? Tem mais 160 mil correspondentes bancários. E o fenômeno novo, que começou do zero em 2008, que é o Mobile Bank, que começou do zero e fechou 2011 com 4 milhões de usuários. E é só o começo, né? E isso é só o começo, porque achamos que em 5 a 7 anos vai haver uma convergência entre o Internet Banking e o Mobile Banking. E para você ter uma ideia, hoje já transacionam por internet 24% de todos os bilhões de transações bancárias que são feitas hoje são feitas por internet. Isso porque a internet ainda não chegou nos rincões. Isso porque ainda estamos nesse processo de inclusão digital no país. Porque quando isso estiver mais consolidado, com certeza é clara a preferência dos clientes pelo uso da internet, inclusive. Ainda temos hoje 27% das transações sendo feitas por cartões, tanto em ATMs quanto em compras, e 24% pela internet. Mas a gente percebe que o crescimento dos usuários de internet é maior do que o crescimento dos que transacionam por cartão. Então a gente acha que logo a preferência será por transacionar por internet, principalmente com o advento de novas tecnologias que vão permitir tornar, inclusive, mais seguras e mais populares as transações por internet. Bacana, mas não é só em banco que tem fraude, também é possível com esse novo mundo aí, com tantas informações disponíveis na rede, na nuvem, outros tipos de fraude. O Gabriel, recentemente, ele identificou a possibilidade de uma fraude também no bilhete único, é isso? Não só no bilhete único daqui, mas também em vários sistemas de bilhetagem eletrônica, né? Então, quando a gente fala de hacker, a primeira coisa que a gente associa é um cara que está no computador, na internet, em algum lugar do mundo, fazendo uma invasão via internet. Mas não é só internet, né, que ocorre falhas de segurança. Então, a gente tem que estudar todos os tipos de tecnologia usados por todas as empresas para a gente encontrar um cenário que possa ser mais seguro. Bilhetagem eletrônica, por exemplo, nem sempre está diretamente relacionada à internet, porque é uma transação que você usa no seu cartão, no sistema para entrar no seu meio de transporte. E também é um valor, uma transação que acontece naquele momento e que se você conseguir entrar nesse sistema, entrar nesse cartão e manipular ele, você pode encontrar uma fragilidade que
leve a fraude desse sistema, né? Quer dizer, a fraude é a coisa mais antiga do mundo. Se falsificavam cheques, tudo, dinheiro. Ainda se falsifica. Ainda, dinheiro. Então a gente simplesmente está acompanhando. Não é que a internet permite mais fraude aqui, o negócio cresceu muito e existem mais possibilidades. Eu queria chamar para conversa também o Marcelo Lau, que ele está nos acompanhando aqui. Tudo bem aí, Marcelo? Tudo, como é que estamos? Eu estou ouvindo a conversa e eu achei interessante os comentários. Eu acho que, assim, apesar de nós falarmos muito em fraude, nós devemos avaliar também que a segurança ela trata de 3 aspectos importantes. A disponibilidade, a integridade e a confidencialidade. Quando a gente fala de fraude, a mudança de informações que estão representadas hoje no sistema. Quando a gente fala de grana, a grana não está mais no papel físico. Hoje é uma representação numérica que está dentro do sistema. Mas vamos falar de outros aspectos relacionados à segurança. A disponibilidade propriamente dita é um aspecto que está sendo tratado muito atualmente, está em voga, até porque alguns grupos questionáveis acabam atuando dentro desse mercado e disponibilizando sistemas. Não que isso venha afetar diretamente as empresas, mas afeta os consumidores que fazem uso desses serviços. Mais uma vez, tratando da questão fraude, nós devemos lembrar que, pelos números do CERT-BR, há estatísticas que indicam que cerca de 15% dos ataques estão relacionados a tentativas de fraude, sendo que metade desse contingente é a disponibilização de páginas falsas. É claro que esses estatísticos não indicam que as pessoas que sejam afetadas estão sendo afetadas porque estão acessando páginas falsas. Na maioria das vezes, elas acabam inadvertidamente instalando um programa espião, e muitas vezes elas nem sabem que aquilo é um programa espião, e elas são levadas indevidamente a dispor de informações pessoais ou até de fotografias, como aconteceu no mês passado, um evento de grande repercussão, sobre vazamentos e outras coisas relacionadas à fotografia. Então, infelizmente, quando nós tratamos nos dias atuais, as pessoas estão preocupadas com fraude? Estão, mas estão muito mais preocupadas com a sua imagem num ambiente como a internet. Tá, você estava falando do que aconteceu com a Carolina Dickmann, né? Que Exato. pegou um computador, alguém invadiu um computador dela, mandou consertar e as informações pessoais delas estavam lá. Agora, para a gente dar algumas dicas aqui para quem está nos acompanhando, quais são as principais fragilidades que existem hoje para uma pessoa comum, na sua opinião, do ponto de vista do banco? Então, as fraudes, dado esse contexto nosso aí de um grande sistema financeiro, atrai os fraudadores, né? É um grande atrativo todo esse dinheiro que roda no sistema financeiro. E tem vários tipos de fraude, mas hoje aqui nós temos as fraudes, além daquelas tradicionais, como você citou, do cheque, ainda tem, nós temos as fraudes basicamente, falando do mundo eletrônico, com os cartões, né? E essas fraudes em cartões tem a tradicional clonagem de cartão, que depois que os bancos adotaram a tecnologia do chip, acabou caindo bastante, mas surgiram outras que vão através do estelionato da engenharia social. Então, hoje, o cliente está sendo muito atacado. O ataque ocorre no cliente em busca de informações que vai obter, ou através, como o Marcelo bem disse, de páginas falsas, que ele, pensando estar no banco, digita sua conta, sua senha, suas credenciais, que depois o fraudador utiliza para fraudar, ou mesmo das formas mais simples, que é um banco envia um cartão pelo correio, esse cartão é extraviado, e depois de posse desse cartão, o fraudador liga para a casa do cliente e fala que vai mandar um cartão para ele, precisa desbloquear esse cartão, para desbloquear precisa que ele passe a senha por telefone. E a hora que ele passa a senha, ele tem o cartão e a senha e ele vai e frauda. É uma fraude de engenharia social pura, estelionato uma fraude analógica. Puro, usando o meio eletrônico depois para transacionar. Então, a gente está num processo bastante grande de conscientização dos usuários para um uso seguro, para conseguir identificar quando ele está de fato na página verdadeira do banco, quando está numa página falsa para não passar os dados para o fraudador, a postura correta e segura dele na frente de uma ATM para fazer um saque, para não permitir que alguém roube seus dados. Quando ele cai numa fraude, o prejuízo é do cliente ou do banco? Na verdade, eu costumo dizer que o prejuízo é da sociedade. Quando nós falamos que é mais de 1 bilhão por ano que são levados pelos fraudadores,
a gente está vendo que esse dinheiro não vai para caridade, vai para alimentar outros tipos de crimes, vão se transformar em armas, vão se transformar nos crimes nos faróis, vão se transformar em outros tipos de crime. Então a sociedade paga a conta. Porque quando você fala de contabilizar o prejuízo, a maior parte é contabilizado pelos bancos. Mas não há dúvida de que a fraude hoje ela faz parte da perda operacional do banco e ela vai constituir o custo, ela vai fazer parte do custo do banco, né, uma despesa para o banco, e como todo custo que tem no banco, de uma certa maneira ela vai para o custo da taxa, ela vai para o custo do serviço bancário, não que queira se cobrar a fraude do cliente, não é isso. Acontece que todo custo, e a fraude é um custo, de uma certa maneira vai compor depois o preço do serviço, o preço da taxa de juro. Então a sociedade é que acaba pagando. Do ponto de vista material e assim, falando simples, de forma simplória, o banco tem ficado com a maior parte do prejuízo e somente quando o banco não vê responsabilidade ou que foi uma negligência muito grande do cliente que não foi apenas enganado, mas ele colaborou para ser enganado, é que às vezes não há ressarcimento. Mas os bancos têm bancado a maior parte dessa fraude. Gabriel, você quer falar alguma coisa? Até complementando, né? Eu sou mais da área técnica mesmo, mas eu costumo dizer que tem dois tipos duas categorias, vamos dizer assim, né, de ameaças ao usuário final, né? Um lado é o lado da engenharia social, que eu acho que vai ser... Vamos explicar direitinho o que é engenharia social? É você manipular a pessoa, você enganar o usuário final. Ah, isso chama engenharia social, é. Então, até no passado teve a história do Mitnick, que é considerado um gênio da engenharia. Quem é o Mitnick? Kevin Mitnick, foi por muito tempo considerado o gênio dos hackers. Maior. E ele conseguiu, assim, manipular a rede de telefonia, se eu não me engano, norte-americana, por meio de manipulação das pessoas. Inclusive, ele é autor de um livro chamado Arte de Enganar, super interessante sobre o assunto de engenharia social. Então, aquilo, você tem um usuário, ele precisa usar o sistema. Então, ele tem o acesso ao sistema. Se você enganar e fizer com que ele faça algo que você queira, você acaba conseguindo acesso por meio dele. Não por uma fragilidade técnica, não por uma vulnerabilidade no sistema, mas pelo usuário mesmo. Você manipulou ele para que ele faça algo que você queria, para que ele te desse o acesso dele, para que ele habilitasse alguma coisa para você. É o truque mais antigo do mundo. E vai continuar existindo, porque é bem difícil você conseguir impedir, porque ele está usando o sistema normalmente, né? É difícil você impedir esse lado da engenharia social. Agora, por outro lado, tem as fragilidades técnicas, né? As vulnerabilidades que nas tecnologias mesmo. Até estava comentando recentemente um estudo que a gente fez para restaurantes que usam Palm para anotar pedidos dos clientes, né? Então esse Palm entra numa rede Wi-Fi e a gente achou uma fragilidade num sistema desses, que eu fazia um pedido, entrava na rede Wi-Fi, usando vulnerabilidades de rede Wi-Fi mesmo para craquear. Na hora que eu ia fazer o pagamento, depois que eu já pedi meu almoço, meu lanche, meus refrigerantes, minha sobremesa, tudo, eu deletava do histórico do servidor, que eu já tinha invadido por um mobile ou por um notebook, algumas coisas que eu pedi. Então, quando vinha a minha conta, eu já tinha consumido alguma coisa, mas sumia determinados itens. Isso graças a uma fragilidade da tecnologia que está sendo usada ali em questão, né? Então, a gente tem o lado da engenharia social, do cara sendo enganado, e o lado das fragilidades, das vulnerabilidades técnicas mesmo, na tecnologia. Tá bom, para a gente encerrar esse primeiro bloco, Lau, 30 segundos aí para dar as suas dicas matadoras para se proteger nesse novo mundo aí. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, nós falamos de fragilidades técnicas pelo lado dos provedores e fornecedores de serviços, mas não podemos esquecer que o próprio usuário ele precisa se proteger. Desde o smartphone, nos cuidados de ter um antivírus, de tomar cuidado com o que baixa e executa no seu smartphone, até no que ele utiliza no seu computador pessoal para se proteger. Então, ter o seu computador sempre atualizado, sempre ter instalado um antivírus atualizado. Firewall eu considero questionável, porque se o usuário não souber o que bloquear ou deixar de bloquear, ele infelizmente vai deixar certas coisas passarem. Mas um cuidado especial vale para o usuário de computador leigo. Não clique em nada que ele não saiba para onde esteja indo. Principalmente cliques reduzidos que você não consegue ler para onde você está indo. E aí eu começo a mencionar uma coisa bem específica. Twitter. Links reduzidos, na maioria das vezes, não nos permitem saber para onde nós estamos indo. Quando você abre a página, às vezes é tarde demais. Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado, César. Obrigado, Gabriel. Você também pode acompanhar o Clique Ligue pela nossa página no Facebook, que é muito simples, é /RedeTVT, ou pelo Twitter, @RedeTVT. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.